O que é arte? Arte é uma palavra que vem do latim e significa técnica ou habilidade. A arte também possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo de arte, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, etc. Vale salientar que a arte tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, refletindo a essência humana. A arte existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. As definições de arte ao longo da história. Para o filósofo grego Aristóteles, a arte era uma imitação da realidade. Esse conceito, mais tarde, foi duramente refutado por diversas correntes artísticas que compreendiam que a arte não era somente baseada na imitação da realidade, e sim na criação. Sabemos que o conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos, o qual acompanhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. De tal modo, hoje temos uma infinidade de modalidades artísticas expressas por diversas linguagens, visual, auditiva, tátil, dentre outros, que surgiram, por exemplo, com o advento da informática. Tipos de artes. Assim, anteriormente, a arte era dividida somente em 7 vertentes. Primeira, música. Segunda, dança. Terceira, pintura. Quarta, escultura, arquitetura. Quinta, teatro. Sexta, literatura. Sétima, cinema. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, outros tipos de artes foram incluídos à lista. Oitava, fotografia. Nona, história em quadrinhos. Décima, games. 11ª, arte digital ou multimídia. Agora vamos explicar cada tipo de arte. Primeira, música. Como não amar, não é? Há cientistas que defendem que esta é a primeira percepção sensorial de arte que temos na vida, já que somos capazes de ouvir sons e simpatizar com eles dentro da barriga de nossas mães. De um jeito ou de outro, tudo que envolve som e soa bonito aos nossos ouvidos entra nesta categoria. São muitos os estilos de música que existem, como exemplo o rock, reggae, samba, sertanejo, jazz, músicas folclóricas, eruditas, entre tantas outras vertentes. Segunda, dança. A dança é uma das expressões mais antigas da humanidade, sendo que na pré-história era executada em ritos cerimoniais com o intuito de conectar-se com o divino. É provável que tenha surgido junto com a música e é geralmente executada seguindo um ritmo e cadência musical, mas pode também ser realizada sem som. Terceira, pintura. A pintura é outro tipo de arte que acompanha a humanidade há muito tempo. Os primeiros registros de pinturas datam da pré-história e podem ser encontrados nas paredes das cavernas, onde eram desenhadas cenas de caça, dança e figuras de animais. Considera-se que, assim como a dança e a música, tais manifestações estavam relacionadas a diversos rituais. A pintura atravessou séculos e culturas e constitui uma base significativa para que se compreenda as sociedades e costumes de épocas passadas. Sendo assim, essa é uma forma importante tanto de expressão quanto de registro histórico. Quarta, escultura, arquitetura. A escultura é uma manifestação que vem desde os tempos remotos. Qualquer expressão de beleza que se valha do uso do volume de objetos pode ser inserida aqui. As esculturas podem ser feitas de variados materiais, como madeira, gesso, mármore, pedra-sabão, argila, entre outros.
A arquitetura refere-se a toda a construção e modelagem artificial do ambiente físico, incluindo o seu processo de projeto e o produto deste, sendo a palavra também usada para definir os estilos e métodos de projeto das construções de uma época. Quinta, teatro. O teatro, mais próximo do que conhecemos atualmente, teve origem na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Entretanto, essa arte já era praticada de outras formas em diversas sociedades. O teatro é uma manifestação artística e um fenômeno cultural de vários povos e remonta às sociedades primitivas. É a arte que um ou mais atores interpretam uma história ou conjunto de atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem os assistem. Sexta, literatura. Chegamos na nossa praia. E sério, nem tem muito o que explicar, né? Todo mundo, em algum momento, se emocionou com a beleza de uma obra bem escrita. Não importa qual seu gênero favorito. A palavra é uma infinita geradora de beleza, e não há como pensar em qualquer lista de manifestações artísticas que prezam pelo belo sem ter a literatura como uma delas. Sétima, cinema. A linguagem do cinema surgiu a partir da fotografia. O cinema é conhecido como a sétima arte, e a sua invenção é atribuída aos irmãos Lumière. Eles foram os responsáveis pela primeira exibição de uma película, no ano 1885, em Paris, no Grand Café. Se hoje estamos nos tempos de megaproduções com efeitos especiais, é porque o cinema é uma das artes que mais usou da criatividade em tempos de tecnologias avançadas. Os clássicos filmes de Charles Chaplin eram verdadeiras obras de arte, assim como seus contemporâneos do chamado cinema mudo. Foi nas telonas que muitas pessoas aprenderam sobre amor, carinho e até mesmo política e esportes. Nas décadas de 60 e 70, era comum passar os gols da rodada nas salas de projeção antes dos filmes. Oitava, fotografia. A fotografia foi inventada em meados do século XIX. A princípio, era utilizada com o intuito de copiar a realidade e era um recurso recorrente para a elite a fim de eternizar em papel seus retratos. Por isso, a fotografia não foi considerada arte em um primeiro momento, e sim um aparato técnico-científico. Mas, com o passar do tempo, se pôde perceber todas as potencialidades dessa expressão tão rica. Nona, História em Quadrinhos HQ. História em quadrinhos ou HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. Décima, games. O universo dos games surgiu para o público na década de 70. Foi com o lançamento do jogo Atari, em 1977, que essa expressão ganhou força, pois a pessoa podia jogar vários jogos utilizando o mesmo videogame. Atualmente, os jogos eletrônicos constituem uma das formas mais utilizadas de diversão e, por conta da tecnologia em constante desenvolvimento, muitos jogos são lançados com frequência. Acredite, Super Mario é tão digno de figurar no Louvre quanto a Mona Lisa. Ao combinar elementos de outras artes, imagem, texto, movimento, música, arte digital,
Os desenvolvedores de jogos eletrônicos são capazes de criar obras-primas encantadoras, tanto do ponto de vista estético quanto narrativo. 11ª, arte digital ou multimídia. A arte digital é uma realidade mais recente e cresce a olhos vistos. Essa maneira de produzir arte é aliada à tecnologia e pode ser feita de muitas maneiras, como as grandes projeções ou também através da internet, a chamada web art. Também a arte digital, a exposição sobre Van Gogh, que ocorreu na Europa em 2019 e depois foi montada também no Brasil, em São Paulo. A arte digital veio para mudar a tradicional visitação ao museu, pois ela permite aos visitantes uma imersão na obra e no universo do artista, proporcionando uma experiência única.